Olá, bem-vindo ao nosso canal. Lembre de dar um like e também de recomendar esse vídeo e outros vídeos do nosso canal. Aqui fazemos uma abordagem sobre geopolítica, sobre renda, liquidez, sistema financeiro, enfim, são diversas temáticas que apresentamos aqui e vale a pena você repassar esse vídeo e também visitar outros aqui nesse canal. Para esse vídeo, então, vamos abordar o resultado da coletiva do governo do estado de São Paulo, em que ele aponta como têm sido as ações governamentais nesse período de quarentena. Período de quarentena causado exatamente por força do Covid-19 ou coronavírus, em que as pessoas são obrigadas a ficar em casa. Então, logo, tem que ter uma preocupação com a liquidez, uma preocupação com a movimentação de renda, para que pelo menos o mínimo de consumo seja garantido e assim as pessoas possam ficar recolhidas em suas casas. Nós já mostramos aqui em outros vídeos a atuação da Alemanha, a atuação da Inglaterra, França, Espanha, Itália, Venezuela, no sentido de promover a liquidez para a economia se manter nesse período de quarentena. Muito bem. Nesse caso, o Henrique Meirelles, ele fez uma apresentação em que ele aponta uma preocupação nesse sentido, conforme ele cita. O primeiro, a garantia da manutenção do padrão de consumo das famílias e da liquidez das empresas. Como? Nesse ponto, é fundamental a eficiência e efetividade dos gastos públicos. Isto é, o governo entra e o governo tem um papel fundamental em todos os países do mundo, em qualquer crise, mas particularmente nessa crise pela dimensão que ela tem. Então, como vimos, é necessário manter a liquidez e o nível de renda. Quanto a esses dois propósitos do governo do estado de São Paulo, ele conta com dois instrumentos para ajudar na liquidez, tanto para a população de baixa renda, como é o caso, que no caso específico é para a pessoa física de baixa renda, que é o Banco do Povo, como também recursos do Banco Desenvolve São Paulo, que se propõe exatamente a financiar micro e pequenos negócios. Bom, no caso desses dois instrumentos, eles dependem de aporte de recurso, que é entrada de recurso de terceiros. O próprio governo do estado tem uma cota de contribuição limitado pela Constituição, mas depende muito da ajuda do governo federal, sobretudo no caso do BNDES, que é um instrumento de política para ajudar exatamente a fomentar o crescimento da economia e, então, nesse sentido, o governo federal, via BNDES, pode instrumentalizar a economia, sobretudo no setor produtivo e de consumo, via BNDES, que também pode ajudar no caso do financiamento, no caso do aporte financeiro para esses dois instrumentos do governo do estado de São Paulo. Uma outra ajuda muito importante vem com relação aos investimentos em infraestrutura. E nesse sentido, o Henrique Meirelles faz uma colocação muito interessante que, como ele mesmo diz... Agora, olhando à frente para a recuperação, além disso, além da preservação do Pacto Produtivo Nacional e dos empregos, nós temos que melhorar o ambiente de negócios, de segurança jurídica que incentiva os investimentos privados. Estamos já nessa linha, nesse trabalho. O governo de São Paulo já tinha promovido a maior licitação de rodovia da história do país, que é a estrada Piracicaba e Panorama, que tem algo que não é visível à primeira vista, mas é fundamental, que é exatamente geração de emprego e renda, contratação de pessoas e todos os investimentos em toda a região coberta pela rodovia, sem falar nos benefícios, evidentemente, de longo prazo, quando a rodovia estiver pronta. Aqui vimos uma preocupação com relação à infraestrutura.
Como o governo cita, a iniciativa privada tem recursos e interesse de investir nessa rodovia. Bem, não é só isso, realmente é preciso fazer mais, afinal de contas, é um estado que tem um vigor e uma participação no PIB no Brasil bastante significativo, e uma única rodovia, sem dúvida, ajuda muito no desenvolvimento local. Mas é preciso ter o espalhamento dessa iniciativa, né? É preciso atrair grandes volumes de investimentos em diversas infraestruturas, porque a infraestrutura ela fica. A rodovia ela será utilizada como meio de transporte por diversos anos. Várias pessoas vão morar, vão formar comunidades ao longo dessa rodovia, logo há o desenvolvimento, há um crescimento da produção, uma circulação de renda maior e, portanto, isso faz com que o vigor econômico da região ele seja fortalecido. Então isso precisa ser espalhado para o mundo. Bem, não é só isso, né? Também pode haver a intervenção direta do governo federal via Banco Central fazendo a recompra de títulos, né? E dessa forma, recomprando esses títulos, o dinheiro vai para a sociedade e a sociedade então pode manter a sua liquidez e assim um mínimo de consumo, uma vez que a produção mundial ela está no nível de 40%, e a expectativa de que o PIB mundial caia em torno de 5%, os números eles se apresentam bastante negativos. Sem a intervenção do governo, fica muito difícil manter a liquidez e um mínimo de renda necessário para as pessoas ultrapassarem e se manterem nesse período de Covid-19, que é um período, sem dúvida, muito difícil para toda a sociedade mundial.